Fala, moçada. Vamos continuar aqui, né, nosso conteúdo. Essa semana a gente inicia as aulas, né, e as discussões aqui sobre as principais gramíneas forrageiras. Bom, vocês vão ver que ao longo do conteúdo, né, a gente vai retomar alguns conceitos que a gente viu lá atrás e também trazer alguns conceitos novos, tá? O mais importante aqui, gente, é vocês entenderem a lógica, né, o raciocínio, o que a gente usa para poder avaliar uma forrageira, para poder tomar uma decisão, por exemplo, de qual forrageira a gente vai usar. Né? O intuito de descrever essas gramíneas é a gente realmente conhecer as características de cada uma, né? Para na hora que a gente, às vezes, se deparar com uma fazenda ou com aras ou com uma propriedade que já tem algum tipo de gramínea plantada ou implantada, a gente saiba trabalhar com ela, né? E, ao mesmo tempo, se a gente precisar reformar uma área, precisar, né, fazer alguma implantação nova, a gente consiga escolher as melhores opções, tá? Então, de forma mais genérica, né, as primeiras aí que a gente vai comentar são as braquiárias, tá? Talvez mais de 80% das áreas de pastagem implantada no Brasil sejam implantadas com algum cultivar de braquiária. Então, a gente vai ver aqui as mais comuns, são muitas espécies, tá? Muitos detalhes para a gente poder trazer e a gente não vai ficar muito preso aos detalhes. A gente vai trazer mais informações e tentar linkar o máximo possível com a prática. Bom, a primeira que a gente vai ver é a Braquiária decumbens, né? Braquiária decumbens é o nome científico mesmo. As braquiárias, elas estão passando por um processo de mudança, né, de nomenclatura, tá? Mas por enquanto nós vamos tratar aqui como braquiárias mesmo. Então, as braquiárias estão se transformando em urucloas, tá? Vai ser o nome mais recente aí, mais moderno, né? Como é um nome ainda pouco difundido, né? Uma mudança pouco difundida, a gente vai tratar aqui como braquiária e essa primeira braquiária decumbens, tá? O nome comum aí, conhecido no campo, né, como capim braquiária, braquiária de morro, braquiarinha. Vocês vão ver que depois, né, para um outro cultivar a gente tem o nome comum de braquiarão. Então essa aqui é a braquiarinha ou simplesmente decumbens, tá? A origem dessa planta é na África. Vocês vão ver que a maioria a maioria das gramíneas, né, que a gente tem aqui melhoradas, elas são de origem africana, tá? E aqui no Brasil a gente tem dois cultivares, né? O cultivar Ipeã, que é essa origem africana comprovada, e um cultivar também muito comum da gente encontrar no campo, que a gente chama de basilisque, tá? E esse cultivar basilisque é de origem australiana. Se a gente pegar, né, numa faixa de climática, vamos falar assim, tanto a Austrália quanto a África coincidem aí com as áreas climáticas, né, de clima tropical com o Brasil. Então, a gente acaba tendo um pouco de referência, vamos falar assim, de por que essas gramíneas foram tão adaptadas nas nossas regiões, né? No nosso país e principalmente região do Brasil Central. Bom, esse gênero braquiária, né? Ele foi introduzido no Brasil na década de 50 e a partir da década de 70, 80 aí, a expansão foi mais pronunciada. E tem muita literatura que trata, né, essa introdução das braquiárias no Brasil como a grande revolução da pecuária. Né? Foi quando realmente houve uma mudança muito grande de áreas nativas, de pasto nativo, para essas áreas de pastagens melhoradas, né? De pastagens cultivadas mesmo. Aumentando, então, a possibilidade de lotação, né? De capacidade de suporte das fazendas, aumentando e melhorando o aporte nutricional aí para os animais quando essas áreas são bem manejadas. Então, pelo fato delas serem muito adaptadas, né, principalmente regiões aí de fertilidade média, até às vezes fertilidade mais baixa, tolerarem muito, às vezes, solos ácidos, né, de uma forma ou de outra, se adaptarem bem à quantidade de chuva que a gente tem na região do Brasil Central, principalmente nos solos de cerrado, né, que via de regra são solos de fertilidade média para baixa, obviamente dependendo da região, dependendo da origem desse solo. Como a gente comentou, tem vários outros fatores que vão envolver, né, essa questão da fertilidade. Tá? Bom, em relação aos aspectos vegetativos, a Braquiária decumbens, né, ela é uma gramínea perene, de crescimento ereto prostrado, e um tipo de crescimento que a gente chama de estolonífero, né? A gente ainda não teve uma aula específica de botânica, e eu quero trazer esses conceitos para vocês,
mas a gente comentou naquela primeira aula de conceitos, né, o que é uma gramínea de crescimento estolonífero. É uma gramínea que enraiza de pontos em pontos no chão, então ela cresce de forma mais paralela ao chão, né, e isso confere a essa planta mais resistência a pastejo, mais resistência a pisoteio, mais resistência à praga, porque ela tem mais pontos de enraizamento. Seria mais ou menos como se ela crescesse dessa forma aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, um perfilho, né, ou uma planta, e aí, da mesma forma que ela tem os perfilhos crescendo para cima, aí, ela vai ter os perfilhos crescendo de forma mais paralela. E de pontos em pontos, esses perfilhos vão enraizando. Então, aqui a gente tem uma linha de solo, não dá para fazer retinho aqui, mas abaixo dessa linha a gente tem raiz. E acima dessa linha a gente tem crescimento vegetativo. Então, ela vai crescendo, né, nos pontos onde ela precisa crescer e vai enraizando de pontos em pontos. Então, esse crescimento que a gente chama de estolonífero, que é o fato da planta ir enraizando de pontos em pontos no chão, é diferente de um crescimento entoucerado, onde a gente teria o crescimento da touceira, aí tem um espaço, né? Então permite uma abertura maior do solo, cobre menos o solo com parte vegetativa. A gente não teria esses espaços aqui entre uma touceira e outra, né? Ou entre um perfilho ou um pé de capim e outro. Então, esse crescimento estolonífero, né, o que a gente chama desse crescimento mais paralelo ao solo, é o que confere mais resistência ao pastejo, mais resistência ao pisoteio para esse tipo de crescimento, né, para plantas que têm esse tipo de crescimento. Então, por consequência, a gente começa a fazer uma referência que essas plantas têm uma boa cobertura de solo, né, porque como elas vão enraizando de pontos em pontos, elas acabam fechando melhor, elas formam como se fosse um colchão mesmo, elas cobrem melhor o solo, né? Isso confere, então, a ela boa resistência a pisoteio e ao pastejo. Tá? Então, são características, né, que ela tem que são muito interessantes em relação à própria planta, né, e em relação ao manejo, que a gente pode ficar atento e usar isso a nosso favor. Tá? Dos aspectos vegetativos, essa Brachiaria decumbens, ela tem folhas que a gente chama de pubescentes, ou seja, ela tem folhas com pelos dos dois lados, né? A coloração verde escuro. É muito comum a gente chegar numa fazenda, numa área de Brachiaria decumbens, e ela tá lá verde claro, né? E muitas vezes, como a gente não tem a referência daquela Brachiaria decumbens vegetando muito bem, com muito vigor, a gente acaba acostumando, né, um pouco com essa Brachiaria mais verde clara, quando na verdade a coloração natural dela é bem escura. A gente vê braquiárias decumbens adubadas aí em alguns lugares, né? Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Nem parece que é braquiária decumbens, né? Mas ela tem as folhas bem pilosas mesmo, dos dois lados. Quando a folha não tem pelo, gente, vocês vão ver que a gente chama de glabra, né? Aquela folha lisa sem pelos. Assim como é no colmo da Brachiaria decumbens, né? Em geral, ela vai ter pelos nas folhas, vai ter pelos na bainha, mas os nós, os entrenós, né, no colmo, eles são glabros, eles são sem pelos, eles são lisos. Ou, dependendo da situação, eles podem ter pelos também. Então, esse não é um bom parâmetro para a gente poder usar para identificar essa planta no campo. Né? A gente tem outros conjuntos, né, de parâmetros para poder identificá-la no campo, principalmente em relação a essa questão dos pelos na folha. É muito claro quando a gente vê uma braquiária, identifica aquele tipo de inflorescência, identifica aquele tipo de crescimento e consegue perceber que ela tem pelos na parte de cima e de baixo da folha. Tá? O colmo é cilíndrico ou ovalado, então nós vamos ver mais para frente que a gente tem colmos, né, de gramíneas que são bem achatados, não é o caso da Brachiaria decumbens, isso também ajuda a gente a identificar ela no campo. Então aqui, ó, só para vocês verem um exemplo, né, do que é uma bainha e uma folha com pelos, né, e os nós dela são bem lisos, né, sem pelos. Então a gente consegue usar esse parâmetro para poder identificar ela no campo, tá? Bom, em relação a climas e solos, né, ela adapta bem em solo de boa, média e baixa fertilidade. O que é isso? Quando a gente pega uma análise de solo, vocês vão lembrar que a gente comentou, a gente tem um valor que é o V maiúsculo que vem naquela análise de solo, que é referente ao que a gente chama de saturação de bases. Esse indicador é um indicador de fertilidade legal que a gente pode usar na análise de solo, tá? E quando a gente pega, né, quando a gente fala que uma gramínea tolera, às vezes, alumínio
ou vegeta um pouco melhor num solo ácido do que outras gramíneas, a gente está referindo exatamente a essa questão da saturação de base. Porque quando a gente tem um solo mais ácido, um solo rico em hidrogênio, rico em alumínio, essa saturação de base tende a ser baixa, né? Então, esse é um bom parâmetro de fertilidade para a gente avaliar. A Braquiária decumbens, a gente vai trabalhar aí com uma saturação de base entre 30 e 40. Como ela tolera muito bem o alumínio, a gente acaba fazendo, muitas vezes, a calagem, dependendo da situação, obviamente, para repor o cálcio e o magnésio do solo, né? Normalmente, a gente não utiliza áreas de Braquiária decumbens de forma muito intensiva, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. E aí, principalmente, o motivo, para vocês já irem entendendo um pouco dessa lógica, é porque ela é muito sensível a uma determinada praga, que é muito comum em fazendas, né? Que são as cigarrinhas das pastagens. Então, é muito arriscado a gente ter uma área intensiva de Braquiária decumbens, sendo que por uma infestação ou por um surto qualquer aí de cigarrinha, né? Em diferentes gerações, vamos falar assim, a gente tem diferentes gerações de cigarrinha ao longo da estação chuvosa, e isso pode acabar desmontando um pouco a estratégia de planejamento forrageiro, de alimentação que a gente tem na fazenda, tá? Ela não tolera lâmina d'água, então a gente fala que ela é uma gramínea que não é própria, né, ou não deve ser utilizada em terrenos encharcados. A gente vai ver que a gente tem outras opções, embora, gente, quando a gente fala de terreno encharcado, lâmina d'água, é sempre um desafio gigante para a gente poder trabalhar dentro de qualquer fazenda, tá? Temperatura ótima, né, de taxa fotossintética, vocês vão ver que é muito coincidente, né? Todas as gramíneas tropicais, né, que vão bem em climas tropicais, que a taxa fotossintética ótima delas vai estar sempre aí próxima dos 30, 35 graus. Diferente das gramíneas temperadas, né, tem as taxas um pouco mais... Tem as taxas fotossintéticas um pouco mais ótimas, um pouco em temperaturas um pouco mais baixas, mas para a gente ficar alerta, né, aí, em relação a essas gramíneas temperadas. Tropicais, desculpa. Então, assim, pela lógica, né, se a gente está falando aí tanto de temperatura entre 30 e 35 graus, são gramíneas, né, é uma gramínea que se adapta muito bem em clima tropical. Precipitações, né, tem trabalhos aí mostrando entre 450 e 3.000 milímetros. Só que isso aqui, gente, não quer dizer que numa precipitação de 450 milímetros por ano, Braquiária decumbens vai produzir bem. Ela praticamente sobrevive, tá? Mas, em média, nós estamos falando aí que ela deveria, né, receber pelo menos 1.200 milímetros de chuva por ano, né? Seria o suficiente para ela dar o ciclo e para ela ser produtiva. Bom, a propagação dessa gramínea é por semente, né? Embora ela possa ser propagada por muda, mas basicamente é por semente. E aí aqui eu já deixo um parênteses, né? Que sempre que a gente puder fazer um plantio por semente, ele tende a ser mais barato do que um plantio por muda, né? Salvo algumas exceções. Por exemplo, quando a gente já tem um canteiro de muda dentro da fazenda. Então, às vezes muita gente fala assim, mas o plantio por muda é muito caro, né? Dependendo do que a gente está plantando. Realmente, ele é caro se a gente comprar a muda. Quando a gente tem a muda na fazenda, ele tende a ficar um pouco mais barato. Obviamente, porque a gente não tem o custo de compra, né, que a gente teria, por exemplo, ou com a semente ou com a muda de fora. As sementes das braquiárias decumbens, elas têm uma característica que a gente chama de dormência, tá? E, em média, essas sementes, elas vão ter uma dormência média aí de 10 meses. Ou seja, se a gente colhe, né, um campo de sementeira, se ela é colhida naquele ano e vai ser plantada naquele ano, necessariamente ela precisa de ser tratada ou ela precisa passar por algum tratamento que quebre essa dormência, né? Aí tem algumas situações, né? Por exemplo, um tratamento com ácido sulfúrico, que seria um tratamento químico. A gente poderia ter um tratamento com temperatura, que é um tratamento físico, né? E tem N outras possibilidades que a gente pode usar. Muitos tipos, né, de tratamentos de sementes descritos aí na literatura e todos são satisfatórios, né, para poder aumentar a taxa de germinação dessas sementes, tá? Uma coisa importante aqui é que equinos não costumam consumir a parte vegetativa de Braquiária decumbens.
Então, é comum a gente ver em fazendas equinos, né, em pastagens de Braquiária decumbens, e eles têm o hábito, né, no comportamento natural do pastejo, de consumir só a semente. E aí, uma coisa que acontece é que durante a passagem da semente pelo trato gastrointestinal, essa semente ocorre a quebra da dormência dessa semente. E aí o fato de quebrar essa dormência, quando o equino defeca essa semente, porque a digestibilidade dela é muito baixa, ela passa quase que direto pelo trato gastrointestinal, ela está apta ali para poder germinar. Então é muito comum, às vezes, uma área de pastagem que não é de Braquiária decumbens, né? E os equinos são os próprios disseminadores dessas sementes nas fezes. Por quê? Porque eles consomem a semente no processo, né, do ácido, no processo de digestão, que tem essa característica, né, de ser ácida, principalmente no estômago, ocorre a quebra dessa dormência e essa semente, então, é disseminada ali na área. E como a Braquiária decumbens tem uma característica de tolerar solos de média a baixa fertilidade, ela é muito competitiva, né, dentro da fazenda, ela acaba, às vezes, tomando uma área que não era de pasto de Braquiária decumbens, mas que passa a vir a ser, né? E aí, às vezes, prejudica um pouco o planejamento, principalmente se a gente estiver falando de pastagem para cavalo, né, para equino. Bom, esse semeio, né, a gente fala que ele pode ser a lanço, normalmente, né, quando a gente vai formar uma área de pasto. Se não for uma área que a gente pensa em cortes depois, com máquina, entrada de máquina na área e etc., nós vamos comentar sobre isso, né, a gente faz um plantio a lanço. Então, esse plantio a lanço, ele garante uma distribuição melhor das sementes na área, e uma formação melhor, consequentemente, de estande de plantas, né? Se for uma área que a gente pensa em entrar com uma ensiladeira, que a gente pensa em cortar esse capim depois, eu poderia utilizar uma plantadeira e fazer um plantio em linha, né? E esse alanço aqui, pessoal, ele pode ser tanto manual, quanto ele pode ser num implemento que a gente chama de vincom, tá? Que é um implemento que a gente mistura a semente no adubo e ele espalha essa semente também, né? É uma forma de plantio a lanço, porém mecânica, tá? Acoplada ao trator mesmo. Então, vai depender muito do objetivo da área. Para áreas de Braquiária decumbens, dificilmente, eu particularmente nunca vi, né, nas andanças aí, em fazendas, em áreas, o interesse de utilizar áreas de Braquiária decumbens para corte, né? Nem para poder fornecer verde no coxo e nem para poder ensilar. Então acaba que o plantio é por lanço mesmo. Tá? Quando a gente vai calcular, né, a necessidade de semente, a gente tem que levar em consideração um conceito que a gente já falou naquela aula anterior, que é o conceito de valor cultural. O que é esse valor cultural da semente? A gente pega a taxa de germinação da semente e pega a taxa de pureza, ou seja, em 100 quilos de semente, por exemplo, 50 quilos, em 100 quilos de produto, vamos falar assim, 50 quilos são de semente. Então, nós estamos falando de 50%, né? E daquelas sementes que estão lá, daqueles 50 quilos de semente que estão lá, apenas 50% germinam. Então, a taxa de germinação dessas sementes são de 50%. É de 50%. E aí a gente pega esse valor de 50 vezes 50, né, que é 25%, ou seja, a metade de 50, né? Divide isso aqui por 100 e aí nós vamos ter o valor cultural, né? Na verdade, aqui como já está em porcentagem, a gente não precisa nem dividir por 100, tá? Esse valor cultural, ele vai ser dado sempre em porcentagem. E existem testes, né, laboratoriais, testes de germinação, testes de pureza, que tem os laudos, né, dos laboratórios. E aí a gente usa esse laudo do laboratório para basear, né, a nossa decisão de quantas sementes a gente vai jogar na área, tá? A partir desse valor cultural sendo conhecido, a gente tem um outro indicador aqui que a gente chama de pontos de valor cultural, tá? Ou número de sementes puras viáveis. Vocês também podem ver essa sigla, SPV, sementes puras viáveis, tá? A gente pega esse valor, né, de pontos de valor cultural. Isso aqui tem dados de tabela, né, para várias gramíneas diferentes. Nas braquiárias, em geral, a gente usa aí um valor aproximado em torno de 300 a 500 pontos de valor cultural por hectare, tá? Então, se a gente pegar aqui que essa semente que a gente está falando, ela tem 25% de valor cultural, né? Eu vou pegar a quantidade de pontos de valor cultural que eu tenho
e multiplicar pelo valor cultural. Ou seja, eu vou saber, eu preciso, né? Se eu tenho um valor cultural mais baixo, mais semente eu preciso jogar para poder alcançar aquele número ali de sementes puras viáveis por hectare, tá? E aí aqui entra aquele raciocínio que a gente fez lá atrás. Nem sempre a semente mais barata é a melhor para ser usada. Normalmente a gente costuma usar sementes de alto valor cultural, né? Porque elas têm germinação melhor, elas são mais puras e normalmente a gente precisa usar menos semente por hectare. Então a gente tem que ver o custo da semente pura viável que a gente está jogando na área. Tá? Daqui a pouco eu vou deixar um exercício aqui para a gente fazer junto. E aí vocês vão entender esse raciocínio com mais calma. Tá? Mas por enquanto, familiariza com esse conceito, entende que o valor cultural depende da taxa de germinação, da taxa de pureza, e que quanto maior for esse valor cultural, teoricamente, menos semente eu preciso jogar na área até atingir aquela quantidade ali pré-determinada, o valorzinho ali que vem naquela tabela que a gente vai ter lá na literatura para poder basear. Bom, a Brachiária decumbens, ela tem uma boa resistência a fogo, né? Então talvez por isso ela também tenha resistido por muito tempo. Antigamente era comum essa prática de passar fogo no pasto para poder melhorar a rebrota, né? E é real isso, quando a gente, na verdade, o que o fogo faz, né, é reduzir ou quebrar aquela estrutura velha que ficou no pasto de um ano para o outro e aí permitir que venha uma brotação mais produtiva, que a gente chama de brotação basal. Isso também acontece quando a gente roça essa área, né? Quais são os prejuízos, né, ou os pontos negativos de passar fogo na área? A gente não usa fogo mais, por quê? Porque a gente mineraliza, a gente queima toda a matéria orgânica do solo. E a gente sabe que a matéria orgânica no solo, ela é fundamental, né? Ela melhora os aspectos físicos, ela melhora os aspectos biológicos, né? Lembrando que o solo, ele tem toda uma estrutura biológica, física e química ali. Então, quando a gente passa fogo, a gente praticamente zera essa estrutura de matéria orgânica, principalmente no solo. Então, a brotação vem bonita, o capim às vezes fica verdinho, mas no médio e longo prazo isso causa um prejuízo, causa uma redução da fertilidade do solo. Tá? Então, a gente não utiliza essa técnica, né? Salvo algumas exceções, alguma recomendação muito clara, muito bem embasada de algum colega, algum agrônomo, né? Mas, via de regra, a gente tende a não usar, justamente porque ela diminui no médio e longo prazo a fertilidade da área, tá? A Brachiária decumbens, ela tem boa tolerância à seca, né? Só que se a seca for longa demais, nós estamos falando aí de, às vezes, um veranico de um mês, né? 40 dias, como já aconteceu, temperaturas muito altas, ela realmente vai produzir pouco, tendendo até a ter morte de alguns pés, né? Algumas plantas. Então tem que ficar muito atento a isso, coisas que a gente não consegue mexer, né? A gente não domina essa, a não ser em áreas irrigadas, obviamente, e aí também não é o caso, muitas vezes, da gente usar Brachiária decumbens, então a gente não, essa variável não está no nosso controle, né? Mas é importante a gente entender isso, até, por exemplo, para trabalhar com ela numa fazenda onde a gente saiba que tem histórico de secas prolongadas, né? Geadas, queima a parte vegetativa, mas não mata a planta. Então, após a passagem de geada, né, aquele frio, aquela queima da parte vegetativa por causa do frio, a Brachiária decumbens rebrota muito bem, tá? Então, é uma planta, né, muito utilizada aí, principalmente região de sul de Minas, São Paulo, onde tem essas quedas de temperatura mais bruscas, regiões de serra, né? E vai muito bem, né? Ela vegeta muito bem nessas áreas. A resistência à praga e doença, né, da Brachiária decumbens talvez seja o seu grande ponto fraco, né? A gente tem aí alguns insetos, como cochonilhas, mas principalmente, gente, a baixa tolerância da Brachiária decumbens às cigarrinhas é o que torna ela mais frágil, vamos dizer assim, ou menos recomendada para a gente usar em áreas mais intensivas na fazenda. A gente não deve utilizar, né, não deve pautar o planejamento forrageiro de áreas de rotacionado, de áreas onde a gente vai fazer um investimento muito alto, por causa da possibilidade de perder essa área, né, ou de ter grandes danos nessa área por cigarrinhas das pastagens. Eu deixei um trabalho para vocês, né, mostrando os tipos de cigarrinha que a gente tem, a forma que elas acabam prejudicando as plantas, né? Quando vocês estiverem andando na área,
abram as touceiras, vocês vão ver essa espuminha aqui, ó, igual tá aqui na foto, né? Isso aqui é um sinal que essa área está sendo infestada por cigarrinha, né? No estágio de ninfa, a cigarrinha fica protegida por essa espuminha aqui. E ela fica sugando a seiva da planta e outros compostos, né, da circulação da planta, vegetal mesmo. Além disso, ela injeta algumas toxinas na planta. Então, é comum a gente chegar numa área de Brachiária decumbens ou de qualquer outra gramínea que não tenha tanta tolerância a cigarrinho, e a gente vê a área bem amarelada, tá? Dependendo da situação, como é o caso de Brachiária decumbens, chegando até a matar a planta. Então, por isso a gente não deve pautar, né, o planejamento ou grande parte do planejamento forrageiro nessa gramínea. Ela é muito suscetível à cigarrinha. Muitas vão ser, né, as possibilidades aí que a gente tem visto para poder controlar a cigarrinha das pastagens, o que não é simples, tá? Não é fácil. Hoje a gente tem feito o que a gente chama de manejo integrado, né? Tem muita literatura sobre isso. E o que consiste isso? A gente dá mais condição para a planta reagir às cigarrinhas, né? É uma praga, a cigarrinha ela expolia a planta e funciona mais ou menos com qualquer sistema biológico. Se o sistema está fragilizado, quando vem uma praga, quando vem uma doença, quando vem uma espoliação dessa, ela está mais propensa a morrer. Quando essa planta vigora, quando ela está bem, quando ela está forte, quando ela está vegetando ali naquela área bem, ela tende a resistir um pouco melhor. Então, esse manejo integrado, a gente acaba, né, fazendo, dependendo da situação, obviamente, cada situação precisa de ser avaliada, tá, gente? Isso aqui não é uma receita pronta, mas em cada situação a gente avalia a possibilidade de reduzir a lotação da área, deixar essa planta sobrar, esse pasto sobrar um pouquinho, né? Aumentar um pouco a condição da planta de resistir a essa espoliação das cigarrinhas. Ao mesmo tempo, a gente tem optado por fazer um controle biológico. Funciona muito bem. Esse controle biológico a gente faz com um fungo que chama Metarrhizio anisoplia. É um fungo comercializado mesmo, a gente dilui em água e bate na área com um pulverizador, tá? Tem alguns outros controles biológicos, né, como o da mosca. Eu, particularmente, nunca vi sendo utilizado, tá? Não posso falar para vocês se funciona ou não, embora na literatura a gente tenha descrições aí de áreas experimentais que funcionam muito bem. Mas em áreas comerciais, em fazendas, a gente já utilizou esse controle biológico, funciona bem, diminui muito a infestação entre uma geração e outra. Vocês vão ver no trabalho que eu coloquei lá que a segunda geração de cigarrinha tende a ser pior que a primeira, tende a espoliar mais as plantas, tende a ser mais forte o ataque. Tá? E aí, quando a gente controla com fungo, a gente acaba conseguindo melhorar um pouco essa questão da resistência da planta. Então aqui, ó, mais uma ilustração, né? Uma foto da espuminha, onde fica a ninfa, tá? Aqui uma amostra de como ela fica após a aplicação do controle. Então ele realmente coloniza e mata o inseto. Bom, utilização da Brachiária decumbens, né? Em geral, a gente vai utilizar ela para pastejo, tá? Resiste a lotações altas, né? A capacidade de suporte de áreas de Brachiária decumbens é boa, mas mesmo assim a gente deve ajustar a carga sempre à disponibilidade de forragem e a fertilidade do solo. Vão ter áreas onde ela não vai estar vegetando tão bem, onde ela não vai estar produzindo tão bem, e não é porque a gente tem possibilidade, né, de intensificar, de achar, de chegar numa lotação mais alta, que a gente vai fazer isso sempre. Então, cada situação deve ser avaliada. E lembrando, gente, que a intensificação ela é uma escada, né? Uma fazenda que não faz nenhum tipo de correção de solo, nenhum tipo de aplicação de fertilizante, se ela fizer um pouquinho, já é um degrau de intensificação. E à medida que ela vai fazendo mais, né, e vai aumentando essa intensificação da área, ela vai conseguindo resultados melhores, tanto em lotações mais altas, quanto em melhoria, né, de manejo, de valor nutricional, de momento ideal de entrada, e aí isso vai se ajustando à medida que o manejo vai ficando melhor, né? No pastejo contínuo, o pasto pode ser mantido mais baixo, né? Ela aguenta aí ficar até 15 centímetros
mais ou menos, de saída, vamos falar assim, de resíduo, embora se a gente trabalhar em áreas de pastejo rotacionado, os trabalhos de interceptação luminosa, né, mostram alturas aí em torno de 25 a 30 centímetros, e aí aqui uma regra, lembrem, sempre a gente quer trabalhar com folha, a gente quer ofertar folha para as vacas, ou para os cavalos, né, nesse caso aqui para as vacas ou para os pequenos ruminantes. Lembrando que a gente já comentou que o cavalo não come, não pasteja Braquiária decumbens, tá? Mas a regra de sempre ofertar folha, gente, ela vale para qualquer planta, para qualquer categoria, para qualquer espécie. Lembra que a maior concentração de nutrientes está na folha. Então, quando a gente está falando de pastejos mais eficientes, de melhor eficiência de colheita, etc., nós estamos falando de colocar esses animais para pastejar mais folha. Pode ser usado em pastejo rotacionado, né? Às vezes a gente tem uma área dentro da fazenda que já está implantada, muito bem implantada, tenta trabalhar com ela aí 1 ou 2 anos e colocar no radar, colocar no planejamento, substituir a Braquiária decumbens e não investir numa adubação muito alta, né? Não investir na fertilidade, não investir de forma muito intensiva por conta do risco, tá? Não é porque ela tem limitação de valor nutricional, muito pelo contrário, se ela for bem utilizada, é uma gramínea muito boa, né? Tolera muito bem as situações aí de desafio que a gente tem, tanto clima quanto solo, mas tem essa questão do risco, principalmente das cigarrinhas. Então, analisem bem a situação, né? Analisem bem a decisão de manter ou não ela numa área intensificada. Tem trabalhos aí descrevendo diferentes produtividades, né? Vocês vão ver que gramíneas que produzem aí abaixo de 20 toneladas de matéria seca por ano, a gente considera gramíneas de produtividade média para baixa, a gente não considera de produtividade alta, nem vocês vão ver que tem outras com capacidade de produzir muito mais. Lembrando que a gente tende, né, a medir essa produtividade sempre em matéria seca, para poder ficar justa a comparação com todas as plantas. Se a gente compara em matéria natural, né, o teor de água pode acabar influenciando nessa questão da produtividade. Então a gente reduz o estudo da matéria seca para poder ficar justa. E aí nós vamos ter aí, em média, entre 12, 15 e 20 toneladas de matéria seca por hectare ano. Tá? Essa é mais ou menos a produtividade. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu posso trabalhar com esse norte, com esse número, né? Na hora de programar, na hora de fazer um planejamento forrageiro, pensando no que eu vou ter ali de disponibilidade, de oferta de forragem, para poder utilizar ou para poder ajustar a lotação com o número de animais da fazenda, ou com uma determinada categoria e assim por diante. Tá? Vocês vão ver que a gente sempre vai falar de consorciação, né? O que é essa consorciação? É quando a gente tem mais de uma planta ou mais de uma forrageira na mesma área. Via de regra, a gente tende a consorciar uma gramínea com uma leguminosa. São tipos de plantas diferentes, anatomicamente diferentes, processos fotossintéticos diferentes, tá? Mas se complementam muito bem. Né? As leguminosas, elas tendem a ter digestibilidade mais alta, elas tendem a ter um melhor teor de minerais, elas tendem a ser plantas que exploram uma camada de solo mais profunda do que as gramíneas. Vocês vão lembrar que a gente comentou que as gramíneas exploram aí entre 0 a 20 centímetros, né, de profundidade de solo. As leguminosas tendem, né, a explorar camadas mais profundas pelo próprio tipo de raiz. Né, elas têm o que a gente chama de raiz pivotante. Então, é diferente das gramíneas, que a gente chama de raiz fasciculada, né, ou raiz em cabeleira. Então, a gente tem aqui a raiz das leguminosas, que tende a ser pivotante, né, e aí ela explora camadas mais profundas, até 60 centímetros de solo, tá? E a gente tem as raízes das gramíneas, que a gente chama de raízes fasciculadas, ou raízes em cabeleira, né? Tendem a explorar aí até 30 centímetros. Obviamente, gente, que vocês vão ver dados aí de raízes mais profundas, em áreas de maior fertilidade, e isso é top, é muito bom, tá? Mas aqui nós estamos falando de média, né? Nós não podemos pegar a exceção e transformar na regra. Que nós estamos falando do que acontece em 95% dos casos, tá? Então, essa consorciação, dificilmente ela se mantém por um longo período na área, né? Por quê? Porque são plantas com hábito de crescimento diferente, exigência em fertilidade diferente, tipos de manejo diferente, e necessariamente a gente tem que privilegiar uma das duas, né? Mas, de toda forma, a gente coloca possibilidades, né, que são consorciação com
leguminosas como soja perene, como ciratro, centrosema, que tem exigência de solos semelhantes, que tem características, né, de vegetação semelhantes, e a gente acaba, dependendo da situação, conseguindo casar muito bem essas duas, ou a Brachiária decumbens com essas leguminosas em algumas áreas de pastejo, tá? Bom, a Brachiária decumbens, gente, ela tem ela causa, né, como descrito na literatura, não só ela, mas outras gramíneas, mas ela acaba ficando, ela tem essa característica mais marcante, ela tem diagnósticos e relatos de casos com intoxicação causada, né, intencional, causando essa doença, essa patologia que a gente chama de fotossensibilização. O que acontece no processo, né? Qual é a etiopatogenia da doença? A gente tem os ruminantes, né, ou herbívoros em maneira geral, pode dar em equinos também, consumindo a forragem, tá? Os micro-organismos, né, no caso dos ruminantes, micro-organismos ruminais, no caso dos outros herbívoros, do intestino grosso, vão digerir essa forragem consumida, tá? A clorofila, que está presente ali no cloroplasto, ela vai ser transformada em um composto que chama filoeritrina. Então, congela essa informação aí, guarda ela que nós vamos usar ela daqui a pouco. Isso aqui acontece, gente, de forma normal, natural, tá? Então, essa filoeritrina, ela é um cristal, ela é um composto produzido, tá, no processo natural de digestão. E ela, normalmente, ela é excretada, ela é acumulada ali, excretada na bile, tá? Então, ela passa por todo o processo digestivo, por toda a transformação dela no fígado, tá? E após essa transformação no fígado, ela é excretada na bile. Bom, essa filoeritrina, ela é um composto que a gente chama de fotodinâmico. O que significa isso? Quando ela recebe luz, ela vibra, tá? Então ela é fotodinâmica. E ela, teoricamente, quando passa por um fígado saudável, ela é conjugada e excretada na bile. Quando os animais têm alguma lesão hepática, ela acaba se acumulando na circulação periférica, então ela não é excretada na bile, ou parte dela é excretada e parte não é excretada, ela se acumula na circulação periférica. Quando ela está na circulação periférica e os animais recebem incidência solar, e aí principalmente animais de pele despigmentada, né, animais de pele branca, ou de pelagem branca, que acabam tendo um pouco mais desses quadros, né? Lembra que ela é fotodinâmica, se ela recebe luz, ela vibra. Como ela está na circulação periférica, ela recebe a luz solar e vibra. E quando ela vibra, ela faz essa ativação. Quando ela faz essa ativação, né, que é essa vibração da molécula, do cristal, ela causa lesão celular. E essa lesão celular é o quadro clínico que a gente vai ver. Normalmente, essas lesões são nas regiões periféricas, né? Por quê? Porque é onde ela se acumula e é onde ela recebe essa luz, tá? Bom, mesmo, mas você falou que ela é produzida normalmente, né? E quando está tudo bem, ela é excretada na bile. E quando não está tudo bem, ela acaba indo para a circulação. E por que não está tudo bem? Né? O que leva essa lesão hepática que faz esse acúmulo de filoeritrina na circulação periférica? Tem duas hipóteses, tá? Duas linhas de pensamento que vão causar lesão hepática nos animais. A primeira, né, inicialmente foi muito aceita lá no passado, é que as braquiárias elas poderiam ser colonizadas por um fungo que chama Phytomyces chartarum. Esse fungo ele produz uma toxina que chama esporodesmina e essa esporodesmina causa lesão hepática. Então essa lesão hepática ela vai impedir a excreção da filoeritrina e aí ela faz então essa filoeritrina se acumular. Já foi descrito, né, que esse Phytomyces chartarum já foi encontrado em diferentes espécies de gramíneas. Então isso não é um privilégio ou um fato específico da Brachiária decumbens. Mas, por outro lado, a gente também já viu e tem relatos na literatura de fotossensibilização onde as plantas não estavam sendo colonizadas pelo fungo. Então, criou-se, né, uma outra linha, que hoje, inclusive, é mais aceita, que é a presença de compostos que se chamam saponinas. Então, essas saponinas presentes
na Brachiária decumbens e em outras plantas também, mas na Brachiária decumbens elas são sabidamente, elas estão ali presentes e causam esse tipo de lesão hepática, né? Elas também são responsáveis pela formação desses cristais. Sem a presença do fungo, as saponinas são capazes de causar lesão hepática e de causar a fotossensibilização. Então, basicamente, a gente tem essas duas linhas, tanto a colonização do fungo quanto a presença de saponina, tá? Até porque, gente, os relatos, né, que a gente tem aí de fotossensibilização pelo fungo, foi encontrada a presença do fungo, mas não necessariamente a presença da toxina. Então, é uma teoria um pouco mais frágil, né? Uma hipótese um pouco mais fácil da gente negar ela. As saponinas não. Elas estão presentes, sabidamente causam essas lesões, e essas lesões são o que fazem, o que faz acumular, né, esses cristais aí no fígado e, consequentemente, reduzir a excreção de filoeretrina e acumular essa filoeretrina na circulação sanguínea. Beleza? Qual que é a saída, né? Primeiro, tira os animais da área, para de consumir esse pasto de Brachiária decumbens e coloca esses animais na sombra, né? Uma vez que esse quadro ele só é instalado quando tem essa fotoativação dessa molécula, né? Atentar aí para a suplementação mineral, isso é o básico do básico, mas via de regra a suplementação com zinco tende a ajudar nesses casos aí, né, de reptilização, vitamina A também muito importante nesse processo, e aí a gente consegue reverter esse quadro clínico, né, e os animais voltam a excretar essa filoeretrina pela bile normalmente. Então aqui a gente tem fotos, ó. Então percebam que a gente vai ter lesões, né, principalmente nas áreas periféricas, então muito comum em barbela, muito comum na região de períneo, região mais medial, né, dos membros e normalmente animais de pele despigmentada, tá? Focinho, ponta de orelha, muito comum esse tipo de lesão. Percebam aqui na orelha, ó, região da cruz aqui, né, onde seria a região aí de cernelha, do cupim, região de períneo, regiões mais despigmentadas são normalmente as mais acometidas. Beleza? Moçada, a gente finaliza aqui Brachiária decumbens. Vamos ir fazendo por gramínea, para não ficar cansativo demais para vocês, né? E aí, daqui a pouco, a gente volta com Brachiária umidícola.